Saudações de paz a todos e todas nessa tarde. Saudações aos nossos irmãos e irmãs internautas que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook da nossa UEDAC, pelo YouTube. A esses que se encontram conosco nas ondas da internet, nosso cordial boa tarde, e a todos aqueles que se encontram aqui ao vivo e a cores nesta casa de oração e de trabalho, nossas vibrações de paz e harmonia hoje e sempre. A temática que nós buscamos dialogar na tarde de hoje é uma temática que sempre vai estar pululando os nossos pensamentos, as nossas indagações, conjecturando, questionando, e sempre naquela perspectiva: será que é desse jeito mesmo, depois da morte? Mas o enfoque que nós vamos dialogar na tarde de hoje é mais especificamente os espíritos na erraticidade e o intercâmbio espiritual. Todos nós sabemos o que a doutrina espírita nos explica e nos ensina, que somos espíritos imortais. Portanto, a imortalidade é uma dádiva, um presente que Deus nos concede desde o momento que Ele nos cria, na fase de espíritos simples e ignorantes, com um legado extraordinário de nos tornarmos um dia espíritos puros. E esse processo ele não se apresenta de fórmula mágica, como que num despertar, como se fosse numa varia de condão, em que de repente, mais que de repente, ao sairmos da experiência reencarnatória, da experiência física, e partirmos para a casa do Pai, onde o próprio Jesus assertivamente nos dizia: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então não será num passe de mágica que iremos habitar essas moradas de uma forma milagrosa, sem nenhum sacrifício, apenas com a fé, e dentro dessa fé professarmos alguma questão religiosa e garantirmos-nos nestas moradas. Não é bem assim que as coisas se processam. Por sermos espíritos milenares, as nossas experiências não são de agora, trazemos conosco as várias romagens que apresentamos em outras e outras existências, embora a vida seja única, mas as existências são inúmeras. Portanto, fomos criados uma vez só e pronto. Mas as experiências, as existências, as pluralidades dessas existências nos norteia num caminho de progresso, jamais de retrocesso. Ou estagnamos, ou avançamos na senda do progresso espiritual. Mas antes de voltarmos para cá, aonde nos encontrávamos? O que éramos, que nós realizávamos antes de mergulharmos no ventre da nossa mãe? Pouquíssimas religiões se atrevem a pensar sobre isso. Que dirá ensinar sobre isso?
Porque as religiões materialistas, disfarçadas de espiritualistas, na verdade, na realidade, ela apenas se preocupa com a pregação da fé e a materialização dessa fé. Portanto, as igrejas tradicionais nos ensinam o aqui e agora. O antes, nem pensar. E o depois, não se atrevem a falar. Só a doutrina espírita traz essa postura de ensinamentos, de despertar de consciências, para sabermos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E hoje nós vamos dialogar um pouco de onde viemos. Viemos de outras existências, mas nesse processo de reencarnações em reencarnações, estávamos em algum lugar, que nós chamamos de erraticidade. Que lugar é esse? Não é um lugar circunscrito, materialmente falando, mas os espíritos nos ensinam e nos trazem essas informações, que significa espíritos errantes, que somos nós antes de reencarnarmos. Essa palavra errante, que vem do latim, significa vagar, andar, marchar para uma aventura. O latim nos traz esse tipo de informação sobre o significado da palavra errante. Estado variável em tempo e grau, variável em desejo de progresso ou persistência no erro. Nunca perpétuo. Não é algo perpétuo, que nós estaremos lá sem nunca mais podermos sair desse processo. Na erraticidade, segundo os espíritos nos informam, pululam os espíritos impuros, que ainda estão num processo de burilamento da sua espiritualidade, e também nós, quando estamos com o corpo adormecido, voltamos a essa erraticidade, a esse espaço-tempo, a essa realidade espiritual de onde nós viemos. Então, quando nós estamos fora do corpo físico, através do fenômeno do sono, nós estamos em algum lugar que os espíritos chamam de erraticidade, ou seja, cidade dos errantes, que somos todos nós. Jesus, como mesmo dissera e alertara, as diferentes moradas e os estados do espírito onde ele se encontra. Porque enquanto estamos reencarnados, somos almas. Quando desencarnamos, voltamos a ser espíritos. O que é a casa do Pai? Apenas o planeta Terra? Será que nesse universo que transcende a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de dimensão visual, onde podemos só contemplar no máximo algumas estrelinhas, o sol, a lua e as nuvens. Nada mais do que isso os nossos olhos materiais conseguem alcançar. As moradas que Jesus falara, era só isso, circunscrito ao nosso grão de areia solto no espaço, que é o planeta Terra, que aliás tem um nome equivocado. A Terra era para ser chamada planeta Água, que a sua maior porção é de água, não de terra. Até nisso a gente errou, no nome do planeta. Que dirá as moradas de que Jesus falava? Então a casa do Pai, segundo os Espíritos nos orienta, é o universo. As diferentes moradas que o Criador de todas as coisas criou e cria até hoje. E o que são esses mundos diferentes? Que circulam no espaço infinito. Morada de espíritos encarnados corresponde ao adiantamento destes espíritos. Então o planeta Terra é uma dessas moradas.
belíssimo, por sinal. O planeta Terra é lindo. Pena que a gente não sabe cuidar bem dele. Mas aí é outra questão. Os diferentes meios, o meio em que se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta o espírito, as percepções que ele tem, o estado de prisão ou de liberdade, de luz ou de trevas. É isso que nós levamos conosco para a erraticidade. Quando deixamos mais ou menos a realidade extrafísica. Mais ou menos. Porque nem sempre desencarnar quer dizer que você realmente se desprendeu dessa realidade física. Muitos morrem, pouquíssimos desencarnam. Porque desencarnar é diferente de morrer. É bem diferente. Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta às entidades venerandas sobre a realidade desses espíritos na erraticidade. E eles respondem assim, na questão 1012. Kardec pergunta às entidades venerandas: de acordo então com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como homens a imaginam? Porque essa foi a ideia que nos foi trazida pelas religiões antigas, pelas religiões tradicionais. A história do inferno, do purgatório, do fogo eterno, das penas eternas. Isso foi tudo que a gente absorveu e que equivocadamente a gente entendeu estranhamente pelas religiões tradicionais. E olha o que os espíritos dizem para desmistificar essa ideia, desconstruir essa ideia materialista de lugar, de fogo, de inferno. Olha o que é que os espíritos dizem. São simples alegorias, ou seja, criação do homem, invencionice. Por toda parte há espíritos ditosos e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, os espíritos puros, os espíritos perfeitos, eles se organizam onde eles querem. Basta eles pensarem, eles vão estar onde eles bem quiserem. Porque eles já têm essa capacidade espiritual de movimentar-se. Basta pensar e eles se teletransportam tranquilamente para qualquer lugar. E podem estar naquele lugar sem ser nem percebido, pela sutileza da espiritualidade já existente neles, a leveza do perispírito, que muitas vezes difere de lugar para lugar. O nosso perispírito aqui, conforme a realidade física e extrafísica do planeta Terra, é diferente de outros planetas. O nosso perispírito ainda é mais materializado. O dos espíritos puros, bem mais espiritualizado. E eles dizem mais, os espíritos. A localização absoluta das religiões, das penas, das regiões, das penas e das recompensas, só há na imaginação do homem. Fruto da nossa imaginação. Aquela ideia de lugar onde cheira enxofre, vive pegando fogo. Vocês imaginam um espírito pegando fogo? Com a propriedade que o espírito tem, ele se queima em alguma coisa. O espírito atravessa paredes, como é que ele vai ser queimado no fogo do inferno? Tudo alegorias que os homens criaram na sua infância espiritual. Provém da sua tendência a materializar e se circunscrever as coisas. Eu só entendo determinadas coisas no meu nível espiritual. Tem gente que fala assim, fulano, eu te explico, tu não entende. Tu quer que eu desenhe para tu entender? Nem mesmo assim vai entender. Porque é o grau
de cada indivíduo. Que não tem como você fazer fulano, ou beltrano, ou cicrano entender o que você já entendeu, ou vice-versa. Então os espíritos trazem as informações e nós absorvemos diante e mediante o nosso grau de entendimento espiritual. Por isso que Jesus dizia já naquela época: muitas coisas tenho para vos dizer, porém agora não suportareis saber. Era a realidade daquele povo daquela época, que acreditava ainda em um Deus vingativo, colérico, um Deus das guerras, e que tem muita gente ainda esperando isso, que tudo vai se resolver na força bruta. Tem gente ainda pensando assim, e já estamos em 2018, imagine na época de Jesus. Por isso que não entenderam muito bem a mensagem libertadora dele. E o que é erraticidade? É o estado, está lá no livro dos médiuns, os espíritos explicam, é o estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo de uma existência e outra. Enquanto eu não reencarnei, eu estou nesse estado de erraticidade. É a minha condição espiritual que me deixa preso ou não a essa realidade. Por isso que tem muitos espíritos que morrem, não desencarnam e ficam em casa. Ele não desencarnou, ele morreu só. Mas ele está ali do lado da mulher, está ali do lado dos filhos, está ali agarrado com as coisas dele, as heranças dele, o carro dele, o emprego dele ou dela, porque ele morreu, ele não desencarnou. Então o processo do desencarne dele vai ser com o tempo, com muito tempo, e não é de uma hora para outra. Por isso que muitas vezes, quando a gente recebe esse tipo de espíritos ainda muito materializados aqui entre nós, nos momentos do intercâmbio espiritual, que ele diz: eu estou com fome, eu estou com frio. Ele morreu, não desencarnou. Ele está ainda tão arraigado às sensações físicas, que ele nem se tocou, que já não tem mais o corpo denso, mas o perispírito dele ainda é tão denso, ainda está tão acoplado às sensações físicas, que ele sente e crê que está com fome, com frio, com sede. Então esse espírito não desencarnou, ele morreu. Então na hora que a gente vai dialogar com esses espíritos, eu posso chegar e dizer: meu irmão, você morreu. Olha o choque que essa criatura vai ter. Vá ver seu corpo na sepultura. Outro choque. Como é que você vai passar uma informação tão grave, tão séria, dizendo isso? É como se você chegar para uma mãe e dizer: fulana, seu filho acabou de morrer. Você quer que a pessoa reaja como? Ai, que lindo, meu filho morreu, que bênção. Não, vai ter desespero. Então estes espíritos errantes, quando recebem a informação do seu processo ainda de desencarne, é um processo gradativo. Nem os espíritos socorristas fazem isso, de dizer que ele está morto, porque ele não está desencarnado, ele está morto, mas ainda usa as técnicas psicológicas para dizer: vamos para um hospital, vamos nos recuperar, você está cansado, adormeça, faz a criatura dormir, para que ele, ao despertar daquele sono, e às vezes é um sono demorado, não é um sono de um cochilo, não é um soninho qualquer, não, é aquele processo em que o espírito desencarnado entra em um estado de sonolência profundo, para ir se reajustando molécula a molécula, átomo a átomo, o seu perispírito, de readaptação a uma realidade que ele não se preparou para ela. É como você sair daqui do Brasil. Clóvis, qual é o lugar mais frio que você já foi, fora do Brasil? Áustria, pronto.
Clóvis, ele vestiria essa mesma roupa que ele está aqui na Áustria, num período de inverno? Nunca. Ele tem que se preparar, ele tem que ter uma indumentária adequada para chegar nesse ambiente. Agora imagine um espírito, que muitas vezes a morte não é lá essas coisas muito agradáveis que ele passou. Um exemplo simples: esses jovens de hoje que desencarnam abruptamente, com um tiro, facadas, assassinatos, pedradas. Ele chega do outro lado, lindo e maravilhoso. Ai, que lindo, eu estou vivo. Ai, que bom, sair do corpo físico. Não é assim que funciona. Muitos entram em desespero e, quiçá, revoltas quando descobrem que foram tirados da vida física dele. E vocês acham que esses espíritos ficam de boa na lagoa? Não. Eles começam a perseguir outras pessoas. A revolta é tão grande e o ódio é tão grande que esses espíritos, quando são assassinados, eles começam a criar uma atmosfera pesadíssima por onde eles passam. Então a história de bandido bom, bandido morto, precisa ser repensado. Para quem conhece a doutrina espírita, não é bem assim não. Imagina esses espíritos nessa erraticidade, com esse sentimento de ódio, de revolta, pululando o ambiente em que ele não conseguiu sair. Porque a cena do crime, gente, está lá impregnada de fluidos maléficos. Entidades vampirizantes ficam ali ao redor daquele espírito que ainda está tentando entender o que aconteceu com ele. Por mais que a equipe socorrista chegue, mas se ele não se permitir ser assistido, ele não vai. Porque primeiro os espíritos sérios e os espíritos benévolos, eles não obrigam ninguém a nada. Eles convidam, assistem. Quando o espírito não quer, tipo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não tem quem faça. Porque é o livre-arbítrio da criatura. Ele não é, vem em nome de Jesus. Não é como nos templos evangélicos que o cabo faz o exorcismo, não. Arrasta os demônios, expulsa os demônios quase na base da pancadaria. Os espíritos sérios não trabalham assim. Então a erraticidade é isso. É a realidade do espírito quando ele está fora, entre aspas, da experiência física. E ainda continua os espíritos dizendo no livro dos médiuns. Aliás, desculpem, no livro de Leon Denis, Depois da Morte, é um livro fantástico de Leon Denis, ele diz: enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões, levam uma vida errante, desordenada, e que lhes traz sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. Olha que diferença. Uma coisa é um Chico Xavier da vida desencarnar. Outra coisa é um Chico desse aqui desencarnando. A diferença é grande e muito. Porque Chico Xavier veio desencarnando aos poucos. Desde que ele começou a missão dele aos 5 aninhos de idade, Chico foi se preparando para voltar para casa. Mas a gente não. Quando é que a gente se prepara para voltar para o mundo espiritual? Quando está morrendo. Quando a gente está na beirinha da cova, ai, Jesus me perdoe, meu Deus me socorra, é um desespero. Não é nem a questão da espiritualidade, é o medo do que vai enfrentar, porque inconscientemente já sabe que o cancão vai piar. A gente já sabe intimamente quem a gente é. A gente já se conhece, embora a gente minta para si mesmo, faz de conta, mas na hora que a consciência bate, que o espírito sabe que vai deixar esta existência, ele pede para sair. Aliás, ele pede para ficar, de medo. E aí esse medo, dependendo muito da sua fé, da sua condição espiritual, você vai se preparando. Caso não, você vai morrer, mas desencarnar é outra história.
E em outra parte do livro de Leon Denis, Depois da Morte, ele diz: o ensino dos Espíritos sobre a vida além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril. Isso que a igreja ensinou. Que você morre, vai para o céu, aí fica louvando ao Senhor. Milênios e milênios. Aí Jesus vem dizer: meu Pai trabalha, eu trabalho, meu Pai continuará sempre trabalhando. Aí você acha que você vai para o céu, ficar o tempo todinho numa nuvenzinha, com cara de lerdo, olhando em, quando, o que, como, por quê? Não. Você vai com o que você é, com a sua realidade, com suas neuras, com seus medos, com suas invejas, com seus ódios, com seus rancores. É isso que você leva, porque foi isso que você trouxe. É isso que você vai levar. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos, em todos os lugares. Por toda parte, bandos, enjames de almas, sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Está lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então, todo tipo de humanidade existe no mundo espiritual. O que são os espíritos? Segundo Kardec nos diz: as almas dos homens que viveram na Terra. Não é nenhum extraterrestre, não. Somos nós, do outro lado. Emmanuel diz: a morte nada mais é do que a vida em uma nova edição. Pronto. Agora essa edição quem faz é você. É cada um de nós. Não é ninguém. E ele diz mais ainda no livro: encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor, que lhes foge. Numerosos espíritos ali passam indecisos entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. É isso a erraticidade. E não é um lugar longe, não. Está entre nós. E muito agora, nesse período. Nunca se teve tanta investida espiritual como está sendo agora. Raul Teixeira, em uma de suas palestras, nos diz que ele dá esse nome de espalhamento obsessivo. Vocês não notam, não, como as criaturas encontram-se raivosas, agitadas, odientas, briguentas? Não perceberam, não? Tem muita gente, por qualquer coisinha, querendo ir para os finalmente, para as vias de fato. Por que será? Porque justamente abrimos as nossas comportas emocionais, e aí esse povo que pulula pelo lado de lá, está vindo para o lado de cá, porque a porteira está aberta. E aí, no livro dos Espíritos, eles ainda nos dizem: para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que é a distância da felicidade, o que o distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Então nem todo espírito, quando reconhece que não está bem, ele aceita isso. Sabiam disso? Nem todo espírito aceita que está numa situação deplorável. E muitos deles se revoltam e se voltam contra a humanidade. Eles não querem reconhecer seus próprios erros pessoais e se jogam para os encarnados, achando que a culpa foi do mundo, que deixou ele ficar daquele jeito. Vou dar um exemplo simples. Uma mãe tem o filho caído nas drogas. E esse filho perde a vida física em tenra idade. Se esse espírito tiver uma maturidade de perceber que ele foi quem enveredou pelo caminho equivocado, e que a mãe fez de tudo para que ele não entrasse naquele ramo, mas ele mesmo assim, pelo seu livre-arbítrio, decidiu entrar,
Ele reconhece isso, a ficha cai, e ele disse: eu vou ter que tomar um rumo na minha vida espiritual, porque a minha existência eu perdi. Mas, se ele for um espírito altamente orgulhoso, prepotente e arrogante, em quem ele vai botar a culpa? Na mãe. E ele fica revoltado do outro lado, dizendo: eu perdi minha vida por causa dela. E os espíritos malévolos, perversos, chegam na mente dele e dizem: é verdade, foi tua mãe que negligenciou, foi tua mãe que te abandonou, cai sobre ela, obsedia ela, e todos aqueles que estão em volta dela. Esse espírito vai tranquilamente obsediar a mãe. Ou vocês acham que nas psicografias que Chico Xavier fazia, quando chegavam aqueles jovens, todos eles tinham o mesmo pensamento: mãezinha querida. Espíritos que perderam a vida em acidentes automobilísticos. Espíritos que não se davam bem com a mãe na existência. Aí de repente ele se transformou no maior amor do mundo para a mãe? Claro que não, gente. Ali era Chico Xavier amenizando a dor da mãe, porque na realidade aquele espírito queria dizer poucas e boas a ela, culpar a ela da morte dele. Chico Xavier, na sua capacidade de filtrar muita coisa, pela sua espiritualidade, pela sua mediunidade espiritualizada, ele não escrevia tudo que o espírito queria dizer. Por isso que geralmente ele botava querida mãezinha, porque era a forma que ele tratava a própria mãe dele. Então Chico filtrava, porque de que ia valer a pena ele escrever do jeito que o espírito queria, para a mãe sair pior do que quando entrou. A mãe já tinha perdido o filho. Imagina receber notícias desse filho que ele não está bem, e que além dele não estar bem, ele está revoltado com ela. Ela endoideceria. Era desesperador para uma mãe receber uma informação dessa. Chico Xavier, na sua mediunidade caritativa, amenizava o processo. E não dizia lipsliter o que o espírito estava com vontade de dizer. Se vingar, culpar a mãe. Porque cá para nós, nem todo mundo gosta de reconhecer os próprios erros. De vez em quando a gente, eu estou assim por causa de fulano. É minha mulher que não me deixa em paz. É meu marido que não presta. É o meu patrão que é um infeliz. É a casa espírita que não me entende. É porque dentro da casa espírita eu sou perseguido. A gente sempre bota para o outro, porque é mais fácil. Dá mais nos trabalhos. Eu não paro para pensar, o que está acontecendo que eu não estou bem? O que foi que eu fiz que eu não estou bem? Não, é sempre o outro. E no mundo espiritual é do mesmo jeito, gente. Vou contar um fato interessante, está lá no livro André Luiz. Se eu não me engano, Nosso Lar. André Luiz vinha de uma caravana de assistência espiritual, em regresso à cidade Nosso Lar. E nos portões da cidade Nosso Lar, pululavam muitos espíritos querendo entrar, mas nem todos tinham direito e acesso para a cidade Nosso Lar. Nem todos os espíritos tinham, porque muitos deles não estavam ainda preparados para ser acolhidos pela cidade Nosso Lar. E num desses momentos, André vai passando com Lísias, e olha aquela mulher lá se contorcendo em dores. Um espírito que viveu na condição feminina, ao lado pedindo socorro, implorando assistência espiritual. E Lísias passa que parece que nem viu. Não era nem com ele. André ficou estarrecido. Olhou para ele e disse: meu irmão, o senhor passou agora, viu esse espírito implorando socorro espiritual, o senhor não deu nem atenção. Eu não estou entendendo. Não estamos aqui para socorrer os nossos irmãos do caminho, os que estão sofrendo, os espíritos desesperados? Por que essa irmã não lhe chamou a atenção? Ele disse: André, claro que nós estamos aqui para socorrer,
aos espíritos sofredores. Mas tu já prestou atenção bem nessa mulher? Tu já observou ela bem detalhadamente, André? Ele disse não. Ele disse, então volte e olha detalhadamente. Abra seus canais espirituais. Seu olhar se aprofunde mais e procure identificar alguma coisa neste campo perispiritual que essa mulher se encontra. E aí André mentalizou melhor e a mulher lá pedindo socorro, socorro. Ele se concentra e consegue ter acesso ao campo perispiritual dessa entidade. E ele começa a encontrar uns pontos escurecidos na mulher. Em várias partes dos chakras dela, pontos escuros. E aí ele olha, e o espírito percebe que André Luiz começa a observar ela com mais detalhe, e ele já começa a se inquietar. Antes ela estava pedindo, implorando socorro. Mas quando ela nota que André começa a observá-la de outra forma, ela já diminui as rogativas. E André acha interessante aquele processo. E vira-se para Lísias e diz, meu irmão, eu acabo de identificar alguns pontos muito escuros no campo perispiritual dessa irmã. Principalmente no seu chakra genésico. Disse isso, André. Este espírito usou e abusou muito da sua capacidade de lidar com a saúde pública. Ela era uma enfermeira. E na profissão dela, ela praticou vários abortos. Então, cada aborto que ela provocou nos outros, ela foi se encharcando dos fluidos deletérios dos espíritos abortados que ainda não a perdoaram. Então ela está envolto nos miasmas perispirituais desses espíritos que a acompanham há milênios. Então ela não está só, André. A questão não é só ela. Ela traz consigo, no seu psiquismo, muita mágoa, muito ódio, muita revolta destes espíritos a que ela provocou o aborto. A este espírito, quando percebe que André dialogava com Lísias e viu que descobriu quem era ela saiu imediatamente da vibe das rogativas para a vibe dos impropérios. Começou a esbravejar palavras de baixo calão para cima de André e de Lísias. E a cada vez que ela falava aquelas palavras grosseiras, ela jorrava fluidos mais escuros ainda, mais pesados, porque era esse o estado espiritual daquele espírito. Portanto, a espiritualidade, quando vai agir, ela age sabendo muito o que se passa conosco. E na erraticidade, nós levamos conosco o que somos. Não tem mais como você se esconder. Por isso que muitos espíritos preferem continuar perseguindo para se livrarem, ingenuamente eles acham que se livram dos seus perseguidores. Por isso que quando a gente cria um vínculo de ódio, de rancor, de mágoa com alguém, nós estamos carimbando a nossa passagem para a erraticidade de uma forma deplorável. E só a doutrina espírita nos alerta para isso. Nenhuma outra denominação espiritualista fala sobre isso, porque eles não têm propriedade para falar sobre isso. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. Aí quando ele percebe isso, ou ele busca avançar, ou ele estagna.
e ele estagnando, ou ele se propõe a viver enclausurado na sua própria dor, ou ele se propõe a juntar-se a outros grupos para provocar dores em tantas outras criaturas. Por isso que estamos nesse momento, nesse espalhamento obsessivo, que com certeza esses espíritos que estão conseguindo agir nos lares, nos templos religiosos, nos grupos políticos, com certeza são espíritos extremamente vingativos, e que com certeza em outras existências o Brasil foi algo deplorável para esses espíritos, não resta dúvida. E aí eles estão agora indo à forra, sabendo que o Brasil é a pátria do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eles estão fazendo de tudo para que o Brasil caia na banca rota. E quem não percebe, passa batido. E eles fazem de tudo para que a gente não perceba. Eles agem nas surdinas. Os espíritos perversos, eles não se apresentam de cara limpa. Eles usam subterfúgios que a gente nem imagina, discursos que a gente nem imagina, táticas que a gente nem imagina, porque eles não vão se mostrar. Eles não vão se mostrar. Eles usam e abusam da nossa fragilidade para atuarem, disseminando ódios, separações, dissensões, intrigas, contendas, porque eles sabem que é isso que alimenta o ódio deles. Então a influência desses espíritos na erraticidade não se restringe a uma obsessão simples, não. Tipo, você não está bem, está com um problema aqui, outro ali, perturbações, não consegue dormir, está entrando quase num processo depressivo. Isso é muito simples para eles. Eles vão agir nos núcleos duros de uma sociedade, nas pilares de uma sociedade. E quanto mais essas pilares forem fragilizadas, mais é fácil a queda da sociedade. É assim que eles agem. Eles não estão preocupados com coisas pequenas, com ideias pequenas. Eles estão preocupados com ideias grandes, com os homens que pensam, com os homens que estão nos destinos do mundo. É ali onde eles atuam. Não é em um Zé Ninguém como eu, não. É em pessoas, em grupos que espalham ideias, envolvem pessoas, e grupos maiores, não são grupos pequenos. As famílias já são atacadas há muito tempo. Os grupos religiosos, esses aqui, a festa é grande. Já na época de Jesus tinha. Não sei se vocês estão acompanhando, só para finalizar, aquela novela Jesus, da Record. Alguém aqui acompanha? Essa novela traz aulas sobre as influências dos espíritos. Cada cena que aquela entidade toda revestida, vocês, aos que veem aqui a novela já sabem de que eu estou falando. Aquela entidade que sempre aparece toda revestida de manto escuro, chega perto de um, insufla, chega perto de outro, insufla. E Jesus vê a entidade. Ele olha fixo para ela e olha para a pessoa que está sendo influenciada. Só que a pessoa não sabe. Mas Jesus sabe porque ele está vendo. E aí Jesus fita ela. Tem uma cena interessantíssima. Jesus é convidado por um dos sacerdotes para ir ceiar na casa deles. Só que ali era uma trama. Não era um convite mesmo, não. Jesus já sabia que era uma trama de dois sacerdotes que estão indignados porque Jesus está indo contra as leis de Moisés.
as regras daquela época. Então Jesus estava indo de encontro a essas regras. E estes 2 sacerdotes estavam indignados com Jesus. Queriam pegar ele numa cilada e ainda não tinham conseguido. E Jesus vai passando numa cidade, perto de uma da casa deles, ele chega e faz: mestre, com aquele sorriso largo, cínico. Olha para Jesus: mestre, que bom que te encontramos. Quero que tu venhas hoje ceiar na minha casa. Jesus olha para ele. Compadece-se daquele espírito ingênuo que era aquele sacerdote. Olha para os discípulos ficam todos desconfiados. Isso é uma armadilha. O mestre, eu não acredito que o mestre, Pedro é um deles que diz: eu não acredito que o mestre vai cair nessa não. Isso é uma armadilha. Jesus olha para ele e faz: vou, estarei na tua casa. Ele disse: então venha comigo agora. Aí eles entram na casa, os discípulos todos inquietos, porque sabe que aquele ambiente ali era um ambiente extremamente hostil. E Jesus dulcidamente, tranquilamente entra na casa, se assenta, e em dado momento eles servem um vinho. E todos começam a beber, inclusive Jesus. Só que tem um dos discípulos que ele estava com problemas de álcool. Ele não podia beber. Na hora eu não me recordo quem é o discípulo, mas a cena mostra que aí o rapaz bota o cálice, bota o vinho, ele olha para o cálice, vai pegar, ele se segura. Ele lembra que ele tem problemas com álcool, ele não consegue tomar só uma dose. E aí ele tenta se segurar, a entidade vem por trás dele, chega no ouvido dele e sussurra: o que é que tem? É só um pouco de vinho. Aproveita, até Jesus está bebendo. Bem suavemente, Jesus levanta o olhar, vê a entidade ao lado do seu discípulo, olha fixamente para o discípulo, e o discípulo percebe que Jesus está percebendo alguma coisa. E aí o discípulo baixa a vista e Jesus fica olhando fixamente agora para a entidade. Agora imagine o que esses espíritos não podem fazer conosco, que a gente nem percebe. Então, a sintonia espiritual da erraticidade entre nós e eles, entre eles e nós, é uma linha tênue, que a todo instante a gente pode conectar e desconectar. Depende muito de como a gente percebe as coisas espirituais. Boa tarde a todos.